Cidadania é você. Eu sou o convidado para falar sobre isso, o que me anima bastante, para que você, todos nós, reflitamos sobre o que significa essa tal de cidadania. Por que é você? É você que significa a gente conhecer os nossos direitos, também os nossos deveres, diante de todas as demais pessoas que vivemos sobre o mesmo teto, especialmente Sorocaba, que é uma cidade grande, e também o nosso bairro. Para mim, o bairro onde a gente vive é até mais importante do que toda uma cidade, porque salvo os taxistas e os carteiros, poucas pessoas circulam pelo território de uma cidade todo. Não, a gente vive num bairro, saindo dele ou para o trabalho, ou para uma escola, ou para o lazer, visitar os amigos, mas é nesse ponto que hoje eu quero falar. Novamente, porque já falamos sobre trânsito e os problemas que Sorocaba já tem no deslocamento das pessoas, especialmente quando vão com o seu carro particular. A quantidade de veículos, particulares principalmente, que estão nas ruas de Sorocaba, aumentou de uma tal forma que as pessoas têm carro, mas não conseguem chegar, pelo menos não no tempo que planejaram, nem para o serviço, o que é pior, e nem para uma visita aos seus amigos. Então, como resolver? Nós, em outro programa, já falamos muito que os problemas do trânsito congestionado no centro, no miolo de uma cidade, só serão resolvidos plenamente. Existem soluções paliativas como o rodízio, por exemplo, mas só serão resolvidos plenamente quando o transporte coletivo for melhor ofertado, passar com mais rapidez, que ele for com preço menor, mais barato do que é hoje e tiver naturalmente limpeza, segurança e conforto. Alguém diria, bem, o Crespo está falando um sonho, uma utopia. Não é, porque em outros países do mundo, não necessariamente países mais ricos do que o Brasil, afinal, já é a 8ª ou 9ª economia do mundo. Só que nós estamos muito atrás, muito abaixo em termos de qualidade, conforto e segurança no transporte coletivo das cidades do que países que têm uma economia menor do que a nossa. Hoje, sobre trânsito ainda, mas eu quero falar de uma solução, esta menos difícil, que pode acontecer com as obras do sistema viário. Até 1965, Sorocaba nem plano diretor tinha. As ruas e avenidas iam sendo abertas e pavimentadas conforme o pessoal daquele bairro pedia. Mas as pessoas, os governantes, não se lembravam de que é necessário interligar os bairros para que os veículos tenham uma continuidade, planejem o seu deslocamento, e agora vem o ponto, sem necessariamente passar pelo centro da cidade. Então as cidades, elas têm uma mancha urbana, digamos aqui, ao centro de Sorocaba, e as pessoas hoje, a maioria, vivem nos bairros. Então digamos que você mora em um determinado bairro e quer visitar um amigo ou amiga num outro bairro. Os dois ficam fora do centro. Só que se você não tomar cuidado ou não tiver uma via de acesso nesse sentido, você faz o seguinte trajeto. Você vem do seu bairro, vai para o centro da cidade, mas o seu interesse não é no centro. E aqui você costuma ficar congestionado e atrasa muito essa viagem. E depois você consegue chegar no segundo bairro para o trabalho ou para visitar esse amigo. Não seria muito mais racional, já que você está num bairro e quer ir para outro bairro, se em vez de você pegar esse caminho radial, congestionado, você pudesse ir tangencialmente de um bairro para outro da cidade sem passar pelo centro? Claro que sim. Isso depende ainda da construção de mais avenidas tangenciais que não passem pelo centro da cidade. E também de campanhas de conscientização feitas pela prefeitura, que é a gestora de trânsito dentro de uma cidade, explicando às pessoas que existem avenidas, algumas que já estão prontas, outras, em Sorocaba também, em fase de conclusão. A Avenida Ulisses Guimarães, esta avenida, quando estiver terminada, daqui a alguns meses, vai ligar a região do Éden, neste momento vai ligar com a região oeste da cidade. Depois, pode ser que se interligue até com a Raposo Tavares. Tudo isto já está escrito e planejado num mapa da cidade toda, que é
o chamado Plano Diretor do Desenvolvimento Viário em Sorocaba. Esse plano diretor começou em 1965, portanto há 50 anos atrás. Mas muita coisa ainda não foi feita porque custa dinheiro. E a construção de mais avenidas ou abertura de ruas não é uma daquelas prioridades como educação, saúde e segurança. Mas é uma obrigação do governo, mesmo que seja um pouquinho a cada ano e com o dinheiro nosso. Tudo que uma prefeitura faz é com o dinheiro do povo. Portanto, governar bem é escolher as prioridades. Todo ano, por pouco que seja, alguma nova avenida tem que ser aberta, oferecendo para o trânsito dos veículos uma opção a mais. E quanto mais avenidas ou esse sistema viário tangencial, melhor. Abre uma oportunidade de a gente, olhando no mapa e planejando o nosso itinerário antes de sairmos de casa, se é que temos que usar o transporte individual. Não esquecendo que o melhor transporte é sempre o transporte coletivo, mas isso depende muito da prefeitura. Se ela não ofertar uma quantidade de ônibus ou até o metrô de superfície com preço barato, confortável, então a gente acaba voluntariamente usando o automóvel. Muita gente tem automóvel hoje, mas está na dúvida se vale a pena porque sai de casa e fica congestionado. Passou a ser um problema ainda maior. Então hoje, o que eu quero, você como meu amigo, minha amiga, pense também sobre isso. Caso você concorde comigo, com o problema e com as soluções apontadas, ajude pelo menos falando dessas soluções para a sua vizinhança. Porque se nós não criarmos um clamor, um pedido, uma pressão das pessoas, nem a prefeitura e para as coisas estaduais ou federais, aqueles outros governos, nunca isto vai ser resolvido. Não espere que os governantes, os políticos, resolvam eles sozinhos os nossos problemas. Muitos não querem, são acomodados, para não dizer de coisas piores que ainda estão na política. Nós, sabendo o que nós queremos e aquilo que nos falta, porque pagamos impostos, nós temos que pedir, nós temos que exigir. Reflita sobre isso e uma boa semana. 24 horas de cultura, 24 horas de informação, 24 horas de conteúdo que fazem a diferença. Rede Amigos da Cultura.